Muita gente que começa na papelaria personalizada, a primeira coisa que se preocupa é comprar tudo, quer comprar papel, comprar ferramenta, comprar máquina, impressora, mas a gente também tem que se preocupar um pouquinho com a nossa identidade visual. Você tem que criar uma logo ou uma identidade visual que vá fazer com que você atraia clientes, que tenha a ver com o que você vai produzir, que tenha a ver com o que você vai fazer, e tem que ser uma logo que você não enjoe dela rápido, que você olhe para ela todo dia, que você vai ver que é a sua marca e você não vai enjoar dela. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma logo simples, bonita, que vai atrair público para sua área e que tem tudo a ver com papelaria personalizada, mas você pode personalizar a sua logo do jeito que você quiser. Então já se inscreve aqui no canal, clica aqui no cantinho, vai ter um quadradinho vermelho ali, é só você puxar pro lado que ele já vai aparecer a barra se inscrever. Deixa o seu like e o comentário aqui que vai ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. E toda segunda-feira aqui no canal tem Baixe Monte e dia de quinta e sexta tem os vídeos de dica, como esse daqui, ou talvez um Baixe Monte, vai depender de como que tá o andamento do canal. O melhor programa para você que tá começando, que quer fazer sua logo, quer produzir a sua logo, é o Canva, tá? Ele tem muita coisa grátis, eu uso pago, mas você pode usar o grátis, não tem problema, ele tem muita coisa, ele vai te ajudar, ele vai conseguir fazer a sua logo. Para começar a fazer a logo, eu vou primeiro colocar uma área de trabalho, né? Eu chamo de área de trabalho porque eu acostumei com o Illustrator lá atrás. Então aqui eu vou criar um documento novo, eu vou aqui em personalizado. Normalmente o tamanho legal assim que eu acho que é para você poder imprimir e ampliar depois, pelo menos uns 3.500 por 3.500 pixels, tá? Mas aí vai de você. Só não faça menos que 1080 por 1080. Tenta fazer acima de 1080. Vamos usar um 3.000 por 3.000 aqui. 3.000 por 3.000 pixels. Com a área de trabalho aberta aqui, a gente vai começar a trabalhar então a nossa logo. O que eu gosto de fazer? Normalmente a logo que você vai fazer, ela vai ficar no espaço redondo, provavelmente no perfil ali do Instagram. Então o que eu gosto de fazer é fazer um círculo, para eu ter noção de onde essa logo vai ficar, como essa logo vai ficar ali naquele espaço redondo da foto do perfil. Então para criar um círculo aqui dentro, eu vou ignorar tudo isso daqui que está do lado e a gente vai lá nos elementos. Aqui nos elementos é o lugar onde a gente mais vai trabalhar para poder fazer a logo. Depois a gente vai para texto, essas outras coisas. Mas inicialmente a gente só vai usar os elementos. Então ali nos elementos eu vou procurar um círculo. Vou digitar círculo, ele vai me dar um monte, mas o que eu quero, tá vendo? Aqui ele tá me dando Pro, mas você pode selecionar qualquer outro aqui que seja grátis, tá? Não tem problema. Eu vou abrir todos os elementos gráficos, eu só quero um para representar como se fosse a borda do Instagram. Por exemplo, esse daqui, ó. Aí segurando o Alt e arrastando, eu consigo crescer ele de todos os tamanhos por igual. Porque se eu clicar e arrastar aqui, ó, tá vendo? Ele não vai ficar no centro. Então eu arrastei aqui, coloquei ele aqui. E outra coisa que eu gosto de fazer é colocar transparência, que é só para eu ter uma noção de como ele tá no fundo. Coloquei a transparência ali, beleza, eu já tenho aonde eu vou poder trabalhar dentro desse círculo. Normalmente uma logo de papelaria, ela tem elementos voltados à papelaria, né? Uma impressora, uma máquina de corte, réguas, tesouros, essas coisas. Então a gente vai buscar esses elementos para poder fazer uma logo bem simples, que quando a pessoa bater o olho, ela já vai falar assim, essa pessoa trabalha com papelaria personalizada. Então o primeiro elemento, o elemento do centro, vamos procurar uma impressora, um desenho de uma impressora. Ele já abriu um monte aqui para mim, tem as opções Pro, né, que são as opções pagas, mas também tem as opções grátis. Até tem GIF aqui, mas não tem problema, eu quero usar uma imagem. Ó, localizei uma aqui que dá pra gente usar, essa daqui, ela é Pro, tá? Se você não assina o Canva é muito barato pra você assinar. Vou usar um recurso do Canva que são as recomendações mágicas. Basicamente você clica nele, ele vai abrir aqui embaixo mais opções para você. Eu não vou usar essa e eu vou clicar aqui em ver tudo. Normalmente eu faço as minhas logos com alguma coisa no centro e espalho algumas coisas atrás desse objeto principal e o nome embaixo, cobrindo um pouco o desenho. É o estilo de logo que eu gosto. A minha eu não consigo mudar porque já ficou muito conhecida aqui na região. Todo mundo já associou a imagem da minha logo comigo e a Carla, então não tem como eu mudar. Mas se eu fosse mudar, eu faria algo nesse estilo. Então aqui, ó, eu cliquei na impressora de cima, em cima, até dá pra gente dar uma alterada nas cores, brincando um pouquinho lá na aba de ajustes. Mas aí nas recomendações mágicas dela, olha o que tem. Eu tenho tesoura, eu tenho um porta-lápis com muita coisa, eu tenho papel, eu tenho notebook. Então já dá pra gente pensar um pouquinho em como vai ficar essa logo. Já que ele me deu essas recomendações aqui, eu tinha selecionado essa impressora, mas não vamos usar a impressora, vamos usar esse notebook que ele tá combinando mais. E aí vai de você também olhar o que tá combinando, o que não tá combinando. E se você paga o Canva, tudo que tá dentro do Canva você pode usar sem problemas, não tem problema. Então vamos selecionar o notebook aqui e aí você só vai ajustando, tá? Por que eu fiz o círculo aqui, ó? Tudo que couber dentro desse círculo não vai ficar vazando para fora lá depois que você for usando o perfil. Então, normalmente uma papelaria usa o quê? Usa um notebook, uma impressora, copinho aqui com várias canetas. Tem papel, tem tesoura, vamos colocar esses papéis aqui para trás, aqui, ó.
Por exemplo, eu posso colocar esses papéis aqui, jogo ele para trás. Para você jogar para trás é só segurar o Ctrl e usar os colchetes aqui, ó, que ele vem para frente e para trás. Isso vai te ajudar. Vamos colocar uma tesourinha aqui. Vou colocar uma tesoura aqui do lado aqui. Mas o que a gente pode colocar nessa logo? Só toma cuidado para não poluir muito a logo, para ela não ficar muito carregada, para ela não ficar muito pesada. Tipo, esses elementos aqui já daria informação de que você trabalha com papel, que você trabalha com papelaria. Já que ele me deu mais recomendações mágicas, vamos dar uma olhada o que ele tem aqui para baixo, ó. Tem as caixinhas Milk que daria pra gente colocar. Por exemplo, se fosse uma área de encadernação, se você fizesse encadernação, coloca ela aqui para trás, ó. Joga ali um caderno, tá vendo? Aqui para mim já tá suficiente. A única coisa que eu não gostei foi essa tesoura, então vamos trocar essa tesoura. Posso selecionar essa tesoura aqui, que eu acho que tem mais a ver com estilo. Coloca ela ali do ladinho ali, ó. Coloca ela do ladinho dos papéis ali. E pra mim, tá? Isso eu tô falando Peter. Aqui pra mim já tá tranquilo. O que eu faria aqui é jogar uma sombra no computador aqui, no notebook, né? Uma sombra brilhante, preta, para ele dar uma destacada do restante. Tá vendo como que ele já dá uma destacada? Precisa ser preta a sombra? Não, não precisa ser preta a sombra. Você pode vir aqui e alterar a cor da sombra. Botar um rosa, alguma coisa assim. Mas é só para ele destacar do fundo. Se você já estiver satisfeita com essa parte de imagem, eu tô satisfeito, para mim aqui já remete à papelaria, a gente pode ir para a parte de textos. Aqui na parte de texto, o Canva já me dá algumas artes, né? Alguns modelos, a gente pode até usar alguns prontos, que são Pro. A maioria aqui vai ser Pro, mas tem alguns grátis. Mas vamos usar esse aqui que é Pro, tá? E aí seria, o que seria aqui, né? Seria o nome do seu ateliê, seria o nome que você usa aí pro seu ateliê, pra sua papelaria. Eu vou botar seu nome aqui. Ah, eu não gosto dessas cores. A gente vai procurar as cores que combinam. Esse efeito de fundo é do próprio Canva, a gente pode botar até branco, tá vendo? Que ele dá um destaque do fundo. Ou a gente pode colocar alguma cor. Aqui tem muito verde água, tem um rosa, um vermelho, um amarelo lá no fundo. Vamos colocar um amarelo aqui, o nome branco talvez, para dar um destaque, né? Normalmente o que eu gosto de fazer é o nome da papelaria, o nome do ateliê e embaixo eu coloco uma frase de efeito, alguma coisa assim. Deixa eu crescer só um pouquinho aqui. Eu posso vir aqui, ó, inserir título, inserir subtítulo, vamos colocar um título, ele vai colocar aqui, seria sua frase, vamos botar certo, né? Sua frase aqui, que aqui seria uma frasezinha de efeito. Digamos, seria rosa para combinar com a parte de cima. E tá tudo dentro do círculo. Então eu sei que se eu postar desse jeito aqui no perfil do Insta, não vai vazar nada para fora. Não vai ficar nada fora do círculo. Aqui eu vou selecionar tudo. Não vou selecionar o círculo. Deixa eu jogar mais para baixo. Segurando o Shift e as setinhas do teclado. Você faz isso. Ó, seu nome, sua frase. Vamos trocar essa fonte. Vamos colocar uma fontezinha mais infantil, digamos assim, né? Mais legal. E aí vai da sua criatividade. Você pode usar a fonte que você quiser, uma fonte que você goste. Eu gosto dessas fontes mais arredondadas, essas fontes menos trabalhadas, né? Que são fáceis de ler. É fácil de bater o olho aqui e você vai identificar a fonte. Eu alterei a frase aqui para uma frase que eu gostava de usar muito quando eu tinha a loja, que era seu mundo personalizado. Isso dava uma identificação com o cliente. Eu sempre gosto dessas frasezinhas. Para mim aqui já tá suficiente, né? Para mim a logo já tá perfeita aqui para quem quer começar, para quem não tem logo. Só que agora é a parte que eu mais gosto, que é de colocar alguns elementozinhos para dar um brilho a mais, para dar uns detalhes a mais, né? Então a gente volta lá para os elementos. Aqui nos elementos eu vou procurar uma estrela, então eu gosto de usar essa daqui. Sempre gostei de usar. Até mesmo no Illustrator eu gostava de usar. Então vamos colocar aqui, ó, só para dar um brilho no nome aqui. Segurando o Alt e clicando e arrastando, você seleciona outra, ó, você joga ela lá para cima. Ó, já coloquei lá em cima. Tá vendo como que dá um destaque? Parece que tem, sabe, não tá faltando nada. Só tomando cuidado para não poluir demais, né? Então aqui para mim já tá finalizada a logo, para mim tá perfeito desse jeito. Ela tem cara de papelaria personalizada, ela é fofa, ela é delicada, ela tem as cores legais, não é uma cor que cansa os olhos, a pessoa vai bater o olho em cima e vai identificar do que ela é, de quem é a logo, ela já vai decorar isso. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a criar a logo de vocês, é só ir seguindo passo a passo. Se você quiser fazer parecida com essa, não tem problema. Não esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante, deixa o like e o comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais!